Glória a Deus. Você que está assistindo pela internet, você pode estar se inscrevendo neste canal, estar curtindo e compartilhando esse vídeo para estar abençoando a sua vida, abençoando a sua família. Glória a Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Marcos. Glória a Jesus. Capítulo de número 5. Glória a Jesus. É 22. Aliás, vou ler do 21 em diante. Glória a Deus. Glória a Deus. Marcos capítulo 5, versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo. Vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e o seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou-lhe na veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no corpo já estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que poder de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver quem lhe fizera isso. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz e ser curado desse teu mal. E estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse: por que alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele, porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai, a mãe da menina, e os que estavam com ele, Pedro, Tiago e João, e entrou onde a menina estava. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que a ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Feche os seus olhos, feche a sua Bíblia. Você que está em casa, meu Deus e meu Pai, nós oramos agradecendo a Ti, porque a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia, a Tua fidelidade está sobre a nossa vida, está sobre a nossa casa, está sobre a nossa família. Nós contemplamos a bondade e o favor do Senhor sobre nós. E pedimos a Deus que o Senhor venha nos guardar, venha nos livrar, venha nos dar tudo aquilo que precisamos para estar de pé na Tua presença. Pedimos, ó Pai, que o Senhor venha nos livrar do maligno, venha nos livrar de tudo aquilo que não presta e que não provém do Senhor. Que a nossa casa, que a nossa família, que os nossos entes queridos estejam guardados debaixo da asa
do Onipotente, do esconderijo do Altíssimo. Continua provendo, Pai, a Tua palavra, continua provendo os recursos para que nós estejamos de pé diante do Senhor até a Tua vinda. É o que nós pedimos e crendo que o Senhor fará. Agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso e concorda com isso, você que está em casa, você que está aqui na igreja, diga amém, Jesus. Glória a Deus. A palavra de Deus, essa palavra certamente você que está assistindo pela internet, você que está aqui na igreja já deve ter ouvido, ou eu ou outra pessoa pregar sobre ela. Só que ela é uma passagem muito rica, uma passagem muito grande, ela pode se falar muitas coisas dentro dela, porque elas são muitos versículos e é uma história que se cruza uma com a outra, que é a história de uma mulher que estava com fluxo de sangue há 12 anos e a história de uma menina de 12 anos que estava à morte e que quando Jesus chegou já tinha morrido. A primeira coisa que eu aprendo com esta lição é que quando o problema daquela mulher começou, aquela criança estava nascendo. Porque se ela tinha 12 anos que estava com aquele fluxo de sangue, e a criança agora foi curada, e ela também foi curada, e a criança agora tinha 12 anos, é sinal de que quando ela começou a ter o problema, é que a criança nasceu. Há até algumas pessoas que acreditam que de alguma maneira o Jairo ele tinha um caso, um caso escondido, e que aquela menina, ela veio a ser fruto de um relacionamento fora do casamento, e que ela foi a partir do nascimento dela que a mulher começou a ter o fluxo de sangue. Mas isso não é comprovado, isso não é bíblico, isso não tem como dizer que é verdade. Mas interessante que a menina tinha 12 anos e a mulher do fluxo de sangue tinha o fluxo há 12 anos. Ou seja, quando o problema da mulher começou, a menina nasceu. Quando o problema começou, a menina nasceu. Então tem muitas vezes que na sua vida você vê o problema começando e você pensa, poxa, mas está vindo um problema na minha vida. Mas enquanto tem problema surgindo, tem coisa nascendo. E é coisa de Deus, porque a menina era de Deus. A menina, Deus tinha um propósito na vida dela. Então, vamos supor, eu não creio que seja verdade, mas vamos supor que a menina, na Bíblia, seja de fato a filha daquela mulher que teve o fluxo de sangue. A Bíblia não garante. Ela teve um problema, mas teve depois uma bênção. Então, toda vez que eu e você, filhos de Deus, temos um problema, passamos uma fase difícil, depois vem uma bênção. Porque a maneira como você passa pelo problema vai determinar se você vai desfrutar ou não da bênção. Quando Davi estava para se tornar rei, diante dele apareceu o Golias, um problema. E depois que ele venceu o problema, ele se tornou um ungido de Deus. Ele se tornou o conhecido ali como um homem digno de ser respeitado. Talvez você é uma pessoa que está assistindo aqui essa mensagem, talvez você não goste de problema. Mas é no momento que está passando o maior problema, é que Deus faz os maiores milagres. É quando você está na maior enrascada, é que Deus dá os maiores livramentos. É quando você já está com a conta bancária zerada, com a dispensa para acabar o alimento, é que Deus traz os maiores milagres de provisão. É quando você está à beira da morte, precisando de um livramento, é que Deus traz as curas mais extraordinárias, até ressuscitando o morto, se for o caso. É quando você já está à beira de desistir, que Deus estende as mãos e toca na sua situação e traz o milagre que você precisa. Então entenda que o problema na vida de um crente, ele sempre será uma oportunidade para Deus operar um milagre. Um problema de falta financeira vai ser uma oportunidade de Deus operar um milagre de provisão. Um problema de uma pessoa que morreu vai ser uma oportunidade de Deus operar um milagre, como aconteceu no caso da menina, de ressurreição. O problema é que muitas pessoas elas não suportam passar pelo problema e murmuram, reclamam, deixam de confiar, deixam de adorar a Deus, deixam de buscar. E no problema que elas estão passando, Deus está buscando uma oportunidade de ser exaltado. O povo de Israel estava ali com um grande problema. Eles tinham diante dele o mar vermelho, à direita os canibais, à esquerda as montanhas e atrás deles o exército do faraó. Mas a Bíblia diz que do meio desse grande problema, Deus fez um dos maiores milagres da Bíblia, que foi o que? Abrir o mar vermelho. O povo dele passar e o nome de Deus ser glorificado. Então quando uma pessoa tem um problema, ela tem uma porta aberta para Deus fazer com que o nome dele seja glorificado. Só que o que diferencia aqueles que vão experimentar o milagre de Deus daqueles que não vão experimentar
é a maneira como cada um reage ao problema. É a maneira como cada um reage à falta, à perda, à dificuldade. A Bíblia diz que havia inúmeras viúvas em Israel, mas o profeta Elias foi enviado só para aquela viúva de Sarepta. O que ela tinha de mais das outras viúvas, das outras pessoas? Algo ela tinha de mais, porque Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Por que Deus enviou então o profeta para aquela viúva? A Bíblia diz que havia muitos leprosos em Israel, na Síria, não sei. Mas a Bíblia diz que o profeta Eliseu, se eu não me engano, Eliseu, acho que é Eliseu, ele foi usado para operar a cura na vida de Naamã. Tinha muita gente com lepra. Mas por que Deus operou a cura ali na vida de Naamã? Por quê? Porque todo mundo tinha um problema, mas nem todo mundo conseguia contemplar a solução. Todo mundo estava no vale da sombra da morte, mas nem todo mundo estendia os seus olhos para os montes e perguntava: de onde virá o meu socorro? Então você precisa entender que o problema vai vir na vida de todo mundo. Vem na vida do pobre, do miserável, do pobre, do classe média, do mais ou menos rico, do milionário. Vem na vida de todo mundo. O que determina a manifestação de Deus na vida de cada um é a maneira que cada pessoa reage aos problemas. Aquela mulher, enquanto ela buscou a solução do problema na fonte errada, ela padeceu. Mas no dia que ela estendeu os olhos para Jesus e clamou e tocou na borda do seu manto, ela foi curada. Ficar ali no chão era um problema, mas era onde ela foi e recebeu o seu milagre. Por quê? Porque ela disse: se eu somente lhe tocar, eu creio na ordem do manto, eu creio e serei curada. Ela não podia tocar, ela não podia ir de pé. Então ela tinha que ir abaixada. E é abaixada que ela conseguia tocar na ordem do manto. Olha que interessante. Então o problema que ela tinha era o jeito que ela tinha de ser curada. Porque ela não podia ir de pé. Porque as mulheres não podiam chegar de pé. Tinham os discípulos ali cercando Jesus. Provavelmente tinha uma multidão de homens ali mais próximos. E as mulheres ficavam meio que de canto. Aquela mulher só poderia ir abaixada. E era a única maneira que ela conseguia ir. Porque de pé ela não conseguiria. Então o problema dela deu a ela a condição de receber o milagre que ela precisa. Então se você e eu buscarmos analisar a nossa vida, buscarmos analisar os nossos problemas, as nossas dificuldades e pedir sabedoria de Deus, nós vamos perceber que é no meio desse problema é que Deus ele tem uma porta aberta, ele tem um escape, ele tem uma maneira de mostrar a glória dele. A Bíblia diz que havia um homem que estava, se eu não me engano, há 38 anos enfermo. E a Bíblia diz que os discípulos perguntaram: qual é a razão do problema? E Jesus: quem é que pecou? O pai, ele ou a mãe ou o pai? Jesus respondeu: esse problema aqui, ele não é culpa de ninguém. Esse problema aqui, ele existe para a glória de Deus. Então o problema que você está passando muitas vezes, pode ser que você plantou e colheu, não é descartada essa possibilidade, mas muitas vezes a provação que você está passando, a resposta para ela é a mesma do caso daquele homem de 38 anos que estava ali paralítico. É o quê? Não é você que pecou, não é maldição hereditária, não é macumba que lançaram contra a sua vida, é simplesmente para que a glória de Deus ela se manifeste na sua vida. Então que você pare de reclamar, que você pare de desanimar, que você pare de ficar triste, abalado. Por quê? Porque o problema, muitas vezes, ele não é fruto de colheita, de plantio e colheita. Muitas vezes ele não é fruto de maldição hereditária. Muitas vezes ele não é fruto de uma maldição lançada agora. Muitas vezes o problema veio para a glória de Deus. Só que nós estamos tão focados em procurar um culpado, em procurar alguém que foi o responsável pelo problema, onde foi que eu errei, que a gente não entende que muitas vezes Deus está querendo ser glorificado no nosso problema. Deus pode estar querendo ser glorificado naquele problema que você tem na sua família. Deus pode estar querendo ser glorificado naquele problema que você tem financeiro. Deus pode estar querendo ser glorificado nesse problema que você tem de saúde. Por quê? Porque o prazer de Deus, um deles, é ser glorificado nos nossos problemas. O quê? Ele vem trazendo a solução e nós ficamos gratos a Ele e glorificamos e exaltamos o nome do Senhor Jesus. Então, quando você sentir que você está rodeado de um problema, que você está rodeado de uma dificuldade, não se pergunte quem foi que errou, não se pergunte onde foi que eu errei, embora às vezes isso será uma boa pergunta, mas comece a pensar na possibilidade de se perguntar: de que maneira Deus pode ser
glorificado nessa situação. Você vai começar a pensar, você vai começar a orar diferente, você vai começar a agir diferente. E então o Espírito do Senhor virá sobre ti e te iluminará, te dando discernimento de como Deus quer e pode e será glorificado através do seu problema, através da sua dificuldade, através da sua luta. Porque Deus, Ele usa, já viu aquele ditado? Quem não vem pelo amor, ele vem pela dor. Muitas vezes Deus usa o problema de uma pessoa para salvar uma família inteira. Talvez, não sei se é o caso, aquele Jairo ali, se era antes eu não sei. Sei que a partir do momento que Jesus resolveu o problema dele, a partir dali ele passou a ser crente. Por quê? Porque quando o problema é resolvido, o nosso coração gera gratidão. E quem foi que resolveu o problema? Nós fazemos aquilo que estiver ao nosso alcance para agradar. Então Deus quer que todos o agradem. Por isso Ele permite que todos passem por problemas. Para quê? Para que quando Deus resolver o problema, as pessoas possam se constranger. E a Bíblia diz que a bondade de Deus, Romanos 2,4, ela nos leva ao arrependimento. O que é a bondade de Deus? É você estar com um problema e Deus vem com a bondade dele e resolve o problema. É você estar com uma dificuldade que você não merecia, às vezes, e Deus vem com a bondade dele e resolve ali a sua dificuldade. Quando isso acontece, você fica grato, você confessa o nome do Senhor, você é salvo, você passa a segui-lo, e aí todo mundo sai ganhando, e só o diabo que sai perdendo. Agora, se a vida de uma pessoa fosse um mar de rosas, para que ela reclamar a Deus? Sabe, um rico, se ele estiver rico, com dinheiro, com saúde, e a família organizada, tudo em paz, e não for cristão, por que ele vai querer ser cristão? Então, muitas vezes é necessário um problema. Muitas vezes a pessoa que está com a saúde boa, ela não vai querer buscar a Deus. Mas quando surge a doença, ou seja, o problema, ela passa a querer a oração. E aí ela começa a ouvir a palavra. Então, muitas vezes é salva, muitas vezes é levada ao arrependimento. Para quê? Para que possa servir a Deus. Então, o que era um problema, a doença, se tornou a fonte de uma bênção. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até os problemas, até as dificuldades. O coronavírus está aí, é um problema. Mas você pode ter certeza que tem coisas, algumas áreas ficaram prejudicadas. As igrejas ficaram mais fracas, o povo, a economia deu um problema. Mas você pode ter certeza que gente que não orava está orando. Gente que não temia a Deus agora está temendo. Gente que não pedia a Deus misericórdia agora está pedindo. Gente que estava afastada, brigada, está pedindo perdão. Por quê? Porque sabe que a pessoa está ali no leito de morte, incubada. Aí você está brigado. Você vai lá, pede perdão, você não sabe se a pessoa vai escapar. O que é que está acontecendo? Deus poderia livrar o mundo inteiro do coronavírus? Poderia. Mas Deus sabe que até no meio dos problemas, Ele trabalha, Ele opera. Tem gente aí que ficou sem conversar com o pai, com a mãe, com os irmãos, 5, 10 anos. Aí recebeu a notícia, olha, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu amigo está aqui no hospital, no respirador aqui, com Covid-19. O que acontece? Nossa, fulano, vamos reconciliar, me perdoa, te perdoo. Entendeu? É um problema que trouxe uma solução. É lógico que no fim das contas, muitas pessoas morrem, mas Deus, de toda maneira, Ele usa até isso para recolher muitos dos seus filhos e recolher salvo, porque todo filho de Deus é salvo. Amém? Então nós vamos orar. Nós vamos pedir a Deus nessa noite que nos dê sabedoria. Para quê? Para quando vier o problema, nós possamos discernir como Deus poderá, deverá e gostaria de ser glorificado no meio deste problema. Se você está aqui na igreja, quero convidar você a ficar de joelhos neste momento. Se você está em casa assistindo essa mensagem, você que está com esse celular na mão agora, eu quero convidar você a orar, fechar os seus olhos, parar um minuto de atenção a Deus e pedir a Deus essa noite perdão por todas as vezes que você murmurou, por todas as vezes que você reclamou, por todas as vezes que você falou que não devia diante do problema, por todas as vezes que você se afastou da presença de Deus por causa dos problemas que você estava passando. Meu Deus e meu Pai, nós oramos e pedimos que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê discernimento. Abençoa, meu Pai, as pessoas que estão assistindo, Pai, essa mensagem agora em casa. Abençoa, meu Pai, essa pessoa que está assistindo essa mensagem agora. Toca, meu Pai, do alto da cabeça, a planta dos pés, renova as forças, traz, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, lança os corações que estão
estão desanimados. Mostra, meu Pai, para os teus filhos como o Senhor gostaria de ser glorificado neste problema. Mostra, meu Pai, para cada um como o Senhor gostaria de ser exaltado, de ser engrandecido, de ser mostrado grandioso diante das nossas dificuldades. Eu apresento a Ti a minha vida, a minha casa, o meu ministério, a minha família, os meus sonhos, os meus projetos e as minhas dificuldades, os meus problemas, e peço que em todas as áreas o Senhor faça, meu Pai, com que o Teu nome seja glorificado, que o Teu nome seja exaltado e que nós possamos desfrutar da bênção do Senhor, que quando nós tivermos o problema resolvido, o Senhor possa ser glorificado, exaltado, e o nome do Senhor possa ser pregado como Deus grande, bondoso e misericordioso. Nós pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para passar por toda e qualquer dificuldade, sem desanimar, sem desfalecer, porque sabemos que em todo o tempo o Senhor é bom. Em todo o tempo Deus é bom em todo o tempo. Nós oramos e crendo que o Senhor fará, agradecemos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus. Se você crê nisso, diga amém, Jesus.